Tem uma nova entrevista aqui no Bastidores CNN, entrevista importante, para a gente falar sobre o legado e a sucessão do Papa Francisco. Eu e o analista de política Pedro Venceslau, nós conversamos agora com o frade dominicano Frei Beto, uma das figuras da teologia da libertação aqui no Brasil, figura política, religiosa importante. Frei, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu vou dar a palavra inicialmente para o Pedro Venceslau, que felizmente conseguiu viabilizar essa entrevista. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Frei Beto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o que esperar agora da Igreja Católica após a morte do Francisco, em relação à linha da Igreja Católica. Ele era um padre considerado, um papa considerado progressista e nomeou muitos cardeais ao longo desses 13 anos de pontificado. A sua expectativa é que a Igreja Católica siga com um papa na mesma linha que ele, um papa progressista, ou pode haver uma mudança e termos um papa mais conservador? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos assistem aí pela CNN por esse convite. Realmente, eu creio que haverá uma grande disputa no conclave, que é a reunião dos cardeais que vão eleger o novo Papa, porque o Francisco governou a Igreja durante 12 anos numa situação esdrúxula. Eu digo sempre que a imagem que eu tenho da Igreja Católica hoje é um corpo conservador com uma cabeça progressista, cabeça esta que nós perdemos essa madrugada. Por quê? Porque a maioria dos bispos e padres vem da geração formada nos pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. Então o Papa, ele encontrou muita resistência, o Francisco encontrou muita resistência dentro da própria Igreja pela sua opção pelos pobres, a sua defesa dos migrantes, o primeiro Papa a assinar uma encíclica em defesa da natureza, a louvado sejas, e a adotar um nome simbólico, né, de Francisco. Francisco de Assis foi aquele que fez essa opção radical também pelos pobres e se dispôs a reconstruir a Igreja, que no início ele até achou que fosse uma coisa material e depois recebeu a inspiração que não, que ele tinha que fazer uma Igreja que não fosse tão elitista quanto era a Igreja medieval. Pois bem, eu creio que haverá uma grande disputa no conclave, aliás, exatamente com aquele realismo que o filme nos mostra, o filme de mesmo nome nos mostra. Por quê? De um lado, os americanos dos Estados Unidos, os cardeais, eles têm sempre a pretensão de fazer um deles papa, porque é a igreja mais rica do mundo. Mas há uma resistência muito forte, pelo fato de serem os mais ricos e pelo fato de serem muito arrogantes. E, inclusive, cardeais nos Estados Unidos consideravam o Papa Francisco comunista, que o Papa até recebia como elogio, né? Eu me lembro do Dom Helder falava, como me chamam, né? Eu falo dos pobres, me chamam de cristão. Quando eu falo das causas da pobreza, me chamam de comunista. E o Papa estava pouco se importando com isso, o Francisco. Agora, há muitos séculos não há um Papa africano, né? É um equívoco dizer que a Igreja não teve vários papas africanos, mas lá na antiguidade, no período medieval. Então, como a Igreja Católica exponencialmente cresce mais hoje no continente africano, então pode ser que haja um grupo de cardeais que queira eleger um Papa africano. Mas os cardeais africanos são tendencialmente conservadores. Pessoalmente, acredito que não dariam continuidade à linha do Francisco, estariam muito mais condizentes com as linhas de João Paulo II e Bento XVI. Então, a minha análise, conhecendo um pouco esses bastidores da Igreja, mas é imprevisível, né? A própria eleição do Bergoglio, um latino-americano, argentino, como ele dizia que veio do fim do mundo ser eleito Papa, foi inesperado. Então, eu acredito que o papado voltará aos italianos, que é o que os italianos querem sempre. Eles não se conformam de terem perdido o controle do papado. Voltará aos italianos. E há 5 cardeais italianos nomeados por Francisco que certamente darão continuidade, um deles, se eleito Papa, dará continuidade à linha do Francisco. 5 cardeais, né? O cardeal Matteo Zuppi,
de Bolonha, o cardeal Giuseppe Bettori, de Florença, o cardeal Francesco Montenegro, da Sicília, o cardeal Paolo Lo Giudice, que é de Montaltino, e o cardeal Mauro Jambetti, que trabalha no Vaticano, é o vigário-geral do Vaticano. Esses 5 cardeais estão muito afinados, foram nomeados pelo Francisco e são muito afinados com a linha que ele adotou no pontificado. De modo que eu tenho muita esperança de que um deles seja o sucessor de Francisco. Frei, as análises que eu li da imprensa italiana vão nessa mesma linha. Eles avaliam que desses 135 cardeais que podem votar, 108 foram transformados em cardeais elegíveis pelo Francisco e eles estão distribuídos no mundo inteiro. Então é mais provável que você tenha inicialmente votações pulverizadas e depois se concentrem nesses nomes mais conhecidos da Europa. O senhor concorda com essa avaliação? Concordo plenamente. Assim que acontece no... Primeiro são eleitos cardeais por homenagem aos serviços prestados. Diga-se de passagem, como um cardeal que participou de 2 conclaves, a eleição de João Paulo I e João Paulo II, me confidenciou o que ocorre lá dentro, por isso que eu digo que o filme é muito realista, disse que um cardeal já de idade bastante avançada, quase foi eleito nessa eleição simbólica do início do conclave. Quase que ele consegue ter maioria mais um. Mas isso não aconteceu. E portanto, eu acho que vai haver, de novo, sempre, isso é um ritual já tradicional de prestar homenagem a alguns cardeais, e veremos quem será eleito. Aliás, eu queria lembrar, Pedro e Gustavo, que qualquer católico, qualquer homem, desde que seja homem, não precisa ser padre, não precisa ser bispo, qualquer católico pode ser eleito papa, ainda que seja casado. Ele tem que se separar da mulher, mas ele pode ser eleito papa, pelo direito canônico. Pedro? O senhor esteve 2 vezes, né, pessoalmente com o Papa Francisco, se não me engano, em 2014 e 2013. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi esse encontro, o que vocês conversaram e qual a impressão que o senhor ficou do Papa. 2014 e 2023, né, o nosso último encontro, e a gente pôde dialogar. Bem, primeiro o Papa Francisco era muito identificado com a teologia da libertação. Habilmente, o Francisco nunca disse isso, mas não importa, as ações, as atitudes, os documentos, as encíclicas, todas vão na linha dessa teologia que privilegia o direito dos pobres a uma vida melhor. Né? Por isso ela chama de libertar da miséria, libertar da pobreza. Enfim, há que ressaltar também que foi o primeiro Papa a assinar uma encíclica em defesa da preservação ambiental, né? E denunciando as causas, dizendo que elas não são causas naturais, elas resultam da exploração predatória dos recursos do planeta e que vitimizam, sobretudo, os mais pobres. Então, eu falei com ele nos 2 encontros que ele realmente continuasse nessa defesa dos mais pobres, dos migrantes, dos refugiados, e que ele também fizesse uma alusão a 2 teólogos que continuam censurados pelo Vaticano. O Giordano Bruno, que foi queimado vivo numa praça de Roma em 1600, e o mestre Eckhart, que é um teólogo alemão. Aliás, os 2 são meus confrades, também eram frades dominicanos, e até hoje não foram reabilitados pelo Vaticano. Pedi a ele que valorizasse sempre as comunidades eclesiais de base e que tratasse de combater duramente, ele tentou, não conseguiu, a misoginia na igreja. Ou seja, é preciso acabar com esse preconceito que impede a mulher de ter acesso ao sacerdócio e ao episcopado. Não há nada no Evangelho, não há nada nas origens do cristianismo que crie esse impedimento. Isso é resultado de um patriarcalismo, de um machismo posterior à prática e à atividade de Jesus. Então, eu falei com ele e ele sinalizou que estava de acordo com isso e também pedi que ele interviesse junto à Casa Branca, principalmente em 2023, porque o Biden se diz católico
né? É interessante que o Obama não era católico e flexibilizou o bloqueio a Cuba. Mas esse bloqueio é um bloqueio criminoso, inclusive pelo fato do Trump ter reinserido Cuba na lista dos países promotores de terrorismo. Sendo que, se há um país que combate o terrorismo, como o Fernando Moraes mostrou em seu livro sobre os 5 heróis, é Cuba. Então, eu pedi a ele que interviesse junto ao Biden para flexibilizar, mas ele não conseguiu. Ou se falou, o Biden não deu ouvidos, né? Então, eu creio que Francisco deixa um legado muito forte. Ele convocou uma série de sínodos, eu não sei, já perdi a conta de quantos sínodos. O que é o sínodo? Se o concílio é a Assembleia Constituinte, o sínodo é uma decisão das duas câmaras, Congresso e Senado, bem comparado, quer dizer, aquele que implementa as decisões do concílio. O Francisco fez de tudo para obter avanços, ele obteve alguns. Por exemplo, hoje todo sacerdote é obrigado a batizar filhos de casais homoafetivos. E também deve dar bênção a esses casais. O que não pode é considerar que essa bênção tenha caráter de sacramento matrimonial. Nisso, Francisco não conseguiu avançar, embora tenha tentado. Também, no Sínodo da Amazônia, ele não conseguiu abrir uma segunda exceção na Igreja Católica, que homens casados pudessem ser sacerdotes, no caso, indígenas, porque os indígenas católicos são atendidos por padres que vêm de fora das aldeias. E Francisco queria, como eu quero e tantos querem na igreja, que o próprio indígena seja sacerdote, mas é inconcebível um homem adulto num mundo indígena solteiro. Então ele tem que ter uma companheira. E ele queria abrir essa exceção. A exceção precedente são os pastores anglicanos que se convertem ao catolicismo. Eles então se tornam padres, porque já foram ordenados, e a ordenação na igreja anglicana é aceita como válida pela católica, e então eles podem continuar também com a sua vida conjugal. Mas o Francisco realmente fez muitas tentativas, foi muito criticado, até porque os indígenas, durante o Sínodo da Amazônia, celebraram seus ritos religiosos nos jardins do Vaticano, e aquilo causou arrepios a alguns cardeais conservadores, principalmente dos Estados Unidos, dizendo que era magia, que aquilo era uma ofensa, que era uma blasfêmia, uma profanação, etc. O Francisco não deu ouvidos, tocou para frente. Ele era um homem muito, muito ousado, né? Infelizmente, já não temos entre nós. A Igreja Católica depois dele é outra e é difícil que haja retrocesso. Nós conversamos com o frade dominicano Frei Beto. Muito obrigado pela presença, Frei, aqui no Bastidores CNN e na CNN Brasil. Quando tiver a escolha do novo Papa, espero contar novamente com o senhor, que é uma enciclopédia sobre o Vaticano e a Igreja Católica. Muito obrigado. Convocamos. Um grande abraço. Pedro Venceslau convoca. Um grande abraço, Pedro. E um grande abraço de Páscoa aí para todos aqueles que nos acompanham. A todos nós, fique com Deus. Frei, obrigado pelas informações. Obrigado também, Pedro Venceslau, por viabilizar essa entrevista.